pessoal, bem-vindos ao canal Matemática com Anderson Prado. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade sobre o vídeo passado, que era sobre combinações completas. Então, antes de mais nada, eu peço que você dê uma olhadinha no vídeo anterior, para não ficar boiando no conteúdo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os exercícios que podem cair, os exemplos sobre combinações completas, porque são 3. E a partir disso, a gente vai poder diferenciar e poder empregar esse conteúdo. Mas antes de mais nada, eu peço para vocês dar aquele joinha, poder compartilhar com os colegas e, se for possível, também se inscrever no canal. Isso ajuda muito no crescimento dele. Então, chega de resenha e bora lá. O primeiro exercício me diz: quantos números inteiros entre 1 e 10.000 têm soma dos dígitos iguais a 12? Ou seja, eu vou ter os 5 dígitos, que é o máximo que posso chegar até 10.000. Só que nesse caso a gente vai ter que excluir alguns números, porque tudo na análise combinatória, se a gente bater o olho, a gente vai ver que a gente vai precisar tirar os casos que não chega, por exemplo, igual nesse caso, igual a 12. Porque se a gente tivesse uma soma de 9 mais 9, já poderia dar errado, porque já daria 18, então já não chegaria no caso que a gente quer, que o número é 12. Então o que a gente tem? A gente tem 5 espaços, que é até 10.000, que são 5 casas. A gente vai simplesmente fixar a primeira casa, como eu estou mostrando aqui. Porque a gente vai poder pôr ou 0 ou 1. Vamos supor que seja 0001, ou se não seja o número 10.000, que é o máximo que pode chegar, porque esse número aqui vai ter que ser 0 ou 1, certo? 0 ou 1. Bom, a partir disso, por quê? Porque se você considerar aqui, a gente pega um número 9 ou 8, vai ser maior do que o 10.000. Então a gente quer um valor que esteja no máximo da 10.000. Porque se eu pego, por exemplo, aqui 2, eu já estou entrando na casa dos 20.000, então isso não me interessa. Se aqui, por exemplo, for 5 e aqui for 1, também já não vai me interessar. Então a gente vai ter que restringir alguns casos. Então, para isso, o que eu vou ter que fazer? A gente sabe que o número é composto, cada unidade, entre 0 e 9. Então, a partir disso, a gente vai fixar, a gente vai chamar cada espaçamento desse como uma incógnita. Então, a gente quer saber a soma deles. Então, vai ser x1 mais x2 mais x3 mais x4 até o x5 igual a 12. Como eu disse, a gente vai fixar essa primeira porque ela não vai alterar o que a gente quer, entendeu? Então, a partir disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: a gente sabe, se a gente tiver visto o vídeo, ou se você tiver visto o vídeo passado, que a fórmula da combinação completa é combinação de n mais p menos 1 tomados p a p. Ora, a gente tem o quê? Se a gente fixar esse elemento, porque esse daí já está fixo, pode ser só 0 ou 1, então o que a gente vai ter? A gente vai sobrar com 4. Então, isso é o quê? 12 mais 4, que é 16, menos 1, 15. Por isso, combinação de 15 tomados 12 a 12. Esse 12 é o valor que a gente quer. Até aí, moleza. Só que agora a gente considerou os casos que a gente quer aqui, só que a gente tem que excluir os casos que sejam excedentes do resultado que a gente quer encontrar, que é entre 1 e 10.000. Então, para isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer, eu chamo isso de variável de folga, mas o termo não é o correto para a gente se empregar. Então, isso nada mais é do que uma mudança de variável para a gente excluir, por exemplo, os números que sejam maiores que 9. Porque vamos supor que a gente soma esses valores e dê um número maior do que 12. Então a gente tem que tirar esses valores, certo, pessoal? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o primeiro, que é o que a gente fixou, e a gente vai ter que considerar com x1 maior do que 9. Porque vamos supor aqui que, igual eu disse anteriormente, se a gente somar 9 com qualquer número maior que 5, a gente vai exceder o valor que a gente quer, que é 12. Então, para isso, a gente vai utilizar isso. A gente sabe que x1 maior que 9 não vai me interessar. Isso, se a gente for majorar, é o que? x1 menos 9 é maior que 0. Só que aí tá, beleza.
a gente voltou no mesmo caso. Então, matematicamente, o que a gente pode fazer? A gente pode igualar, pode fazer maior ou igual se a gente colocar o 1 desse lado. A gente fazendo isso, a gente está considerando os números que sejam maior ou iguais a ele. Portanto, isso daqui vai virar o quê? x1 menos 10, trazendo esse 1 para cá. Isso vai ser maior ou igual a zero. Então a gente vai começar a excluir todos os números positivos que sejam maiores ou iguais a zero, para a gente não cair nesse erro que é somar dois números iguais ou simplesmente somar números que sejam maiores e excedam 12. Ok? Então, para isso, a gente vai ter que x1 menos 10 vai ser o quê? Vai ser o meu y1. Vou trocar tudo para não ter que simplesmente colocar só isso, entendeu? Então, a gente vai ter então que y1 mais 10, isso aqui que eu estou fazendo é simplesmente isso daqui. Eu vou ter como se fosse um y1 igual a esse termo aqui. Se a gente trazer o menos 10 para o lado do y, a gente vai ter y mais 10 sendo igual, por exemplo, a esse x1. Então, o que a gente tem? A gente sabe que aqui a gente usou outros termos x1, x2, x3, até x5. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que pegar esse valor que a gente achou, depois de ter majorado para considerar os números positivos, e também não considerar os números negativos, isso é o legal. A gente vai ter o quê? Trazendo no lugar do x1 y1 mais 10, a gente vai poder só mudar o valor da incógnita. Isso não vai alterar o meu resultado. Por quê? Porque a gente só está mudando a letra. A gente ainda não empregou um valor fixo para isso. A gente está só tirando o que não vai importar para a gente. Então o que vai acontecer? A gente vai ter y1 mais 10, mais o y2, mais o y3, mais um y4. Isso vai ser igual a 12. Só que a gente tem 10 de um lado, 12 do outro. Trazendo esse 10 para cá, a gente sabe que isso vai dar 2. Portanto, a gente vai ter o quê? A gente vai ter nada mais, nada menos que y1 mais y2 mais y3 mais y4 igual a 2. Só que vocês concordam comigo que a gente pode fixar as outras em outros números, outros espaçamentos. Vamos supor que a gente utilize isso no y2, se a gente tivesse fixado em outro espaço. Então, daria no mesmo. Então, o que vai acontecer? Só que seria y2 mais 1. Não, isso mesmo, certinho. Então, o que acontece? Isso vai ser repetido 4 vezes, porque são 4 incógnitas. Logo, a gente vai ter a combinação de 4 elementos, vou só despoluir um pouco, de 4 elementos, tomados 2 a 2, porque 2 é o que sobrou, 12 menos 10. Isso é o que? 4 vezes a combinação. Combinação completa é o que? Eu somar os 2 menos 1. Então, 5. 6 mais 2, 6 menos 1, 5. Tomados 2 a 2. Isso é óbvio, se a gente for olhar, é muito fácil ver que é 10. Então, a gente vai ter o que? 4 vezes 10, que é 40. Então, o resultado que a gente quer encontrar, se a gente não fosse terminar, se a gente não fosse desenvolver a conta, seria a combinação que a gente achou dos fatores aqui, que a gente acabou de achar anteriormente, menos os valores que a gente fixou e a gente não quer exceder a 12, ou repeti-los, no caso, por exemplo, de forma que daria errado. Então, a gente chega ao valor final, que é este. Esse é um exercício mais de curiosidade. Agora eu vou ensinar a gente a distinguir. A partir disso, a gente vai identificar os outros tipos de exercício. Então, o exercício agora que a gente diz, ele é o quê? Ele tem um sinal de maior ou igual. São exercícios um pouco mais fáceis. Só que a gente vai ter que ter o mesmo intuito que a gente utilizou no exercício passado. Eu tentei englobar naquele exercício o que a gente vai ter que utilizar em termo a termo dos próximos 3 exercícios. O que seria? Vamos lá. Quantas são as soluções inteiras positivas? Agora a gente vai utilizar termos inteiros positivos de uma soma de 5 números consecutivos para que seja igual a 17. E tem uma restrição, o x4 tem que ser maior ou igual a 3. Então o que a gente vai ter que usar? A gente vai ter que utilizar aquela variável de folga ou aquela mudança de incógnita. A gente sabe que o x1 não tem nenhuma restrição, só o x4. Então a gente já marca ele.
E a gente quer termos positivos. Então, para que a gente vai ter que utilizar essa mudança de incógnita? Porque se a gente considerar números negativos, porque a gente sabe que nos números inteiros existem tanto os números negativos quanto positivos. Só que nesse caso eu quero os positivos. Então eu não vou pegar números negativos e somar para dar isso. Então a gente vai tentar excluir isso. Para a gente excluir isso, a gente vai utilizar essa mudança de incógnita. Porque vocês concordam comigo que a gente vai estar aqui simplesmente considerando os termos positivos, ou seja, maiores ou iguais a 1. Então, o que seria isso? Quando a gente considera isso, a gente tem que x1 menos 1 é maior ou igual a 0. Então a gente já matou a pau. O que aconteceu? A gente está considerando só os números maiores ou iguais a 0. Os números que vêm antes do 0 não vai me importar. Então a gente já está tirando essa restrição e não estamos considerando os números negativos. A partir disso, fazendo aquela mesma mudança que a gente fez no exercício anterior, a gente vai ter y1 mais 1 no lugar do x1. A mesma coisa a gente aplica no x2, no x3 e agora no x4 a gente vai ter uma pequena diferença. Em vez da gente considerar o x maior ou igual a 1, a gente vai considerar com o x4 maior ou igual a 3. Essa que é o detalhe da questão. Então o que vai acontecer? A gente vai mudar aqui, vai ficar x4 maior ou igual a 3. Se a gente trazer, vai ficar x4 menos 3 maior ou igual a 0. Então a gente vai ter que o y4 mais 3 no lugar do x4. Essa vai ser a única mínima diferença com o restante. O x5 a gente vai utilizar os mesmos métodos que a gente utilizou no x1, no x2 e assim sucessivamente. A partir disso, a gente vai ter o quê? Se a gente pegar todos esses termos que a gente encontrou, a gente vai ter isso. Que é y1 mais 1, y2 mais 2, y3 mais 3, y4 com a mudança de variável, que é a restrição que eu tinha, e y5 mais 1. Isso tem que ser igual a 17. A gente separando dessas incógnitas, o que a gente vai ter? A gente vai ter de y1 até y5. Se a gente somar todos esses valores, 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, mais 3, 6, mais 1, 7. Trazendo para o outro lado, esse número vai ficar o quê? 10. A partir disso, a gente já chegou onde que a gente queria, porque isso é uma combinação com repetição, é uma combinação completa. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma combinação de 5 elementos tomados a 10. Isso em forma de combinação é o quê? 10 mais 5 menos 1, 14, tomados 10 a 10. Logo, essa é a resposta do exercício, bem tranquilo. O legal é que aqui um vai ser consequência do outro, então é bom a gente saber distinguir quando for positivo, quando for não negativo e quando tiver um sinal de igualdade, que é igual ao exercício que a gente fez no último vídeo. Agora, por exemplo, o outro caso, se a gente for analisar, esse caso agora está falando quanto são as soluções inteiras e não negativas, só que agora dessa desigualdade vai ser x mais 1, x mais y mais z mais w menor que 6. Quando você vê no problema que são soluções inteiras e fala não negativas, agora sim a gente vai utilizar o termo correto de empregar a variável de folga. O que seria isso? A gente tem os valores aqui, a gente vai continuar com esse x mais y mais z mais w, só que a gente vai ter que empregar uma variável de folga para isso aqui ficar um sinal de igualdade e a gente substituir. O que seria isso? É a mesma coisa da gente utilizar os termos positivos do exercício anterior, quando a gente utilizou que x1 maior ou igual a 1. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Isso aqui, essa variável de folga, é como se fosse aquele y1 mais 1. Isso aqui seria um f mais 1. Trazendo o 1 para o lado de cá, a gente teria 6 menos 1, que é 5. Portanto, a gente vai ter o que? A gente aplicou a variável de folga, aumentou um número aumentou um espaçamento, então a gente vai ter o que? 5 elementos tomados para 5. Logo, isso em notação a gente sabe que é o que? Combinação de 9 a 5. Resolvendo, a gente encontraria o valor concreto. É muito mais fácil que ficar utilizando um por um. Até porque ninguém iria conseguir de cabeça quando um número é muito grande. E a partir disso a gente chega no nosso último exercício da videoaula de hoje, que é quando fala o seguinte: quantas são as soluções inteiras e positivas dessa desigualdade, quando x mais y mais z
é menor ou igual a 10. Ora, a gente está vendo que é menor ou igual. Se é menor ou igual, a gente está entrando, de certa forma, no exercício anterior, que é de menor. Se a gente utilizar o exercício 2, a gente vai ver que quando fala termos positivos, a gente tem a igualdade. Então a gente só usa essa mudança de incógnita. Então vocês concordam comigo que a gente vai ter que usar mudança de incógnita e aplicar a variável de folga. Então para isso o que a gente vai ter que fazer? Os mesmos procedimentos que a gente utilizou nos dois últimos exercícios. O que seria? A gente vai empregar essa mudança. Isso quer dizer o quê? Que o x maior ou igual a 1 vai ser o x menos 1 maior ou igual a 0. Isso vai me dar o y1, que é y1 mais 1. A gente faz para o terceiro, que é o y, e depois para o z. A incógnita que você for usar não varia. Você pode usar y, pode usar w, pode usar beta, alfa, isso é o que menos importa. Só tem que tentar não errar na hora que você for majorar para a desigualdade novamente. Então o que a gente vai ter? A gente sabe que isso aqui é menor ou igual a 10. Então, somando y1 mais y2 mais y3 mais 3, que são a soma desses números 1s, a gente vai ter que seja menor ou igual a 10. Trazendo o 3 para o lado direito nosso, o que a gente vai ter? y1 mais y2 mais y3 menor que 7. Ora, agora a gente entrou na parte dos não negativos. Então, o que a gente tem que fazer? Aplicar uma variável de folga. O que seria a variável de folga novamente? A gente teria como se fosse um f mais 1. Então, o que aconteceria? A gente ia aplicar y1 mais y2 mais y3 mais esse f, que é a minha variável, mais 1. Esse 1 vai para o lado de cá, por isso que é 7 menos 1, que é igual a 6. Logo, a gente excluiu essa desigualdade. Isso é o quê? Uma combinação com repetição ou combinação completa de 4 incógnitas tomadas para 6, que é o valor que a gente quer. Isso é o quê? 6 mais 4 menos 1, 9, tomado 6 a 6. A gente desenvolvendo, a gente encontra o valor concreto, que é simples. Se você está com dúvidas sobre isso, é só olhar as videoaulas passadas que a gente fala sobre combinação simples. Bom, pessoal, eu agradeço muito por vocês terem ficado aqui comigo até agora. Vou adiantar para vocês que o nosso próximo tópico vai ser sobre lemas de Kaplanski, que são muito simples, e posteriormente vamos falar sobre o princípio de Dirichlet, ou Casa dos Pombos, ou princípio das gavetas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, só deixar no comentário. Se tiver algum exercício que seja sobre isso, também pode deixar aí que a gente procura ajudar. E até mais, até o próximo vídeo. Muito obrigado.